Como já foi falado, eu sou professora na UF, quando eu estou fisicamente dando aula, o campus fica em Niterói, né? Agora, nesse momento, eu estou em São Paulo, que é a minha terra de origem, né? Eu faço parte do Laboratório de Estudos Clássicos, como foi falado pela Ana quando me apresentou, que é um grupo de pesquisa, como é o GREAT em relação à USP, né, que tem sede na USP, mas recebe pessoas de várias universidades, inclusive a mim, e o LEC é a mesma coisa. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu fico com um pé em cada canoa, digamos assim. Eu trabalho com clássicas, né, letras clássicas, em particular com o latim, mas eu também trabalho com estudos de tradução, de adaptação, de recepção, em particular das obras clássicas da antiguidade, mas uma das áreas de interesse que eu tenho, por exemplo, é o teatro elisabetano. Tá? Para ficar claro, então, como é que eu penso e como é que vai decorrer, então, essa apresentação. Nós vamos falar, eu vou pegar como objeto de estudo a obra máxima de um poeta latino chamado Ovídio. Né? Essa obra máxima dele, chamada Magnum Opus, em latim, ou Opus Magnum, tanto faz, tá? É a obra Metamorfoses. E dela é que eu vou extrair o mito de Aracne. Vamos começar pensando, então, sobre aonde se posiciona, perdi aqui o cursor, por algum motivo, ele desapareceu, aonde se posiciona a beleza. Vocês já devem ter ouvido aquele provérbio que diz: a beleza está nos olhos de quem vê, não é? Então, eu queria um pouco provocá-los em relação a isso. E para isso eu trouxe aqui umas amiguinhas nossas aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo o que eu estou vendo. Aqui eu trago, então, essas amiguinhas simpáticas. Para mim, elas são simpáticas, mas eu já sei que tem gente que não vai achar tão simpática, né? Aqui a gente está falando de aranhas, e essas aranhas são as chamadas aranhas papa-mosca. Elas são aranhas saltadoras. E, curioso, e para mim interessante na abordagem que eu vou fazer, é que elas são aranhas que não produzem teia, né? Ao contrário daquela imagem já estabelecida de que toda aranha faz teia. Essas não. Essas pulam, saltam e comem moscas. Só a título de informação, quando a gente fala dessa classe, né, chamada aracnida, né, a gente está falando de 50 mil espécies. Então, reduzir uma aranha a uma imagem única, fixa, no mínimo, um equívoco. Aí eu saio das aranhas e dessa imagem, né, de que a beleza está nos olhos de quem vê, e vou trazer aqui para vocês uma pintura, é um óleo sobre tela, que passou por, digamos assim, duas etapas de confecção, né? Essa imagem que vocês veem, espero que seja clara o suficiente, mostra mulheres trabalhando no tear, né? Elas estão tecendo os fios que serão usados para fazer uma tapeçaria.
mais ao fundo vocês veem um tapete, por assim dizer, né? Um trabalho têxtil muito sofisticado, colocado à parede, e algumas outras mulheres ali, mais bem vestidas, por assim dizer, conversando entre si e admirando a obra de arte que está lá na parede. Dito isso, observem o corte que eu fiz aqui, talvez seja bem claro, bem clara a linha, mas eu posso fazer de novo para vocês observarem o movimento. Vem esse recorte, é um retângulo, porém um pouco mais centralizado. Acontece que esse retângulo mais centralizado foi executado primeiro. Depois, só posteriormente, foi acrescentada essa parte superior, assim como essas duas laterais mais estreitas, que estão fora do quadro central. Observem, então, que uma primeira imagem da obra seria essa. E é assim que essa obra está sendo exibida hoje, atualmente, no Museu Nacional do Prado, em Madrid. É muito diferente daquela visão mais ampliada. Vejam essa e vejam essa. É uma mudança de perspectiva. E a perspectiva é tudo, ao olhar. E quem diz olhar, diz ouvir, diz ver, né? Diz ler. É disso que se trata. Qual é a perspectiva que se adota ao abordar uma obra de arte, um objeto, uma aranha? Essa obra é chamada hoje Las Hilanderas ou La Fábula de Aracne, é do Velázquez, famosíssimo, e essa obra é datável em 1660, que é o final da vida dele. A alteração, aquela ampliação, foi feita no século XVIII, portanto, posterior à morte do Velázquez. Velázquez, para quem eventualmente esteja confuso, não saiba exatamente quem é o mesmo pintor que fez esse famosíssimo quadro chamado Las Meninas, que é da mesma época do quadro que eu estou querendo trabalhar, né? E que é, portanto, da fase tardia do pintor. Por que eu estou trazendo, então, um quadro, né? Um óleo sobre tela, depois de ter mostrado umas aranhas simpáticas, bonitinhas, saltadeiras, não fiandeiras, né? Diferente dessas mulheres. Porque tanto aquelas aranhas como esta pintura estão tratando do mito que eu quero abordar, que é o mito de Aracne, né? O mito da aranha, que vem no livro do Ovídio, As Metamorfoses. Vamos observar ainda mais esse quadro, porque eu não acabei de mostrar as peculiaridades dessa obra. O Velázquez, que tinha esse nome bem grande, Diego Rodrigues de Silva y Velázquez, morreu em 1660, como eu falei há pouco, né? Mas, nesta pintura que ele fez, ele estava reproduzindo ao fundo, espero que vocês sejam capazes de identificar, eu tentei posicionar os dois anjinhos mais ou menos na altura, né, em que se encontram os outros anjinhos aqui, ó, talvez o cursor seja claro para vocês, aqui temos uns anjinhos, aqui temos outros anjinhos, aqui temos uma personagem chamada Europa, e um touro que está levando a Europa para o mar, certo? Ela tem um tecido rosa aqui, e aqui esse movimento do rosa no fundo é esse tecido, certo? Aqui, então, o que o Velázquez está fazendo nessa obra datável de 1660 é reproduzir esta obra como
num tapete, numa tapeçaria, né, que é a forma mais correta de falar, que está fixado nessa parede para demonstração do trabalho que essas fiandeiras são capazes de fazer, né? Por sua vez, esse retrato, essa pintura, tinha sido reproduzida por Rubens, que é o pintor flamengo, né? Falecido em 1640, que tinha copiado Tiziano, que é um outro pintor de Veneza, ainda mais anterior a Velázquez. Então, trata-se aqui de uma... Essa cópia aqui é a do Museu do Prado, do Rubens. Mas a pintura do Tiziano, se vocês forem procurar na internet, vão ver que é exatamente a mesma. Não se trata de uma adaptação, por assim dizer, mas de uma cópia. A intenção era fazer uma cópia. E essa cópia também aparece nessa tapeçaria no fundo, portanto, desse óleo sobre tela do Velázquez. Aqui, mesmo sem querer, já apareceu uma flechinha. Então, por que eu estou salientando essa flechinha? Porque as camadas de narrativa não se encerram ainda aí. Acontece que aqui estão agora em consenso os pesquisadores, os críticos de arte, aqui temos reproduzida a figura de Minerva, que para os gregos é Atena ou Atena, que é como se fala hoje com mais frequência entre os classicistas, né? Em latim, a figura da deusa usa o nome de Minerva. E aqui temos a outra figura, que é Aracne. Aracne é essa jovem que nós vamos ver a história um pouquinho mais em detalhes, entra num desafio, numa disputa com a deusa Minerva e acaba sendo penalizada pela deusa. Eu não quero causar um spoiler nesse momento. Acontece que essa figura, essa Aracne, essa jovem, ela fez uma tapeçaria, né? Um bordado, uma tapeçaria, um trabalho de tapeçaria, que trazia várias imagens de violência dos deuses contra mulheres. Uma dessas imagens é justamente o rapto de Europa, que é o tema desse quadro de Tiziano, copiado por Rubens e reproduzido por Velázquez no fundo, mas aqui, além de reproduzir o rapto, que é bordado por Aracne, ele ainda coloca Aracne e Atena nessa tapeçaria. Portanto, tem uma camada de história sobre outra camada de história, sobre outra camada de história, que são essas mulheres que estão aqui observando essa tapeçaria, e ainda uma outra cena, que são essas outras mulheres aqui, que são as fiandeiras. Então, vejam como há uma carga semântica muito grande nesse quadro a óleo, nessa pintura a óleo. Agora, eu vou acrescentar ainda mais uma camada. Nós vamos ver um vídeo em espanhol, com legenda em espanhol, acho que não deve ser muito difícil de compreender, que tem 7 minutos e 16 segundos. Ele é bastante breve. Mas eu quero que, ao final desse vídeo, que é de uma crítica de arte, né, Ángela Molina, que está visitando o Museu do Prado e explicando para os visitantes ali justamente essa obra que eu acabei de apresentar para vocês. Como vocês veem aqui, aparece com a data de 1657, mas as minhas pesquisas levaram a essa data possível de 1660, que seria realmente a fase final da vida do Velázquez. Então, só um minuto que eu vou transmitir o vídeo agora.
Buenas tardes, gracias por el interés. Estamos delante de Las hilanderas, que es un cuadro, uno de los, para mí, más enigmáticos de Velázquez. Velázquez la pinta para el Montero Real, Diego de Arce. Velázquez en aquella época era el comisario de las colecciones reales de la corte. Entonces estuvo muy en contacto con las pinturas flamencas, la pintura veneciana. Es una obra que pertenece al estilo tardío de Velázquez. La técnica del borrón que vemos en la Rueca, en la Anciana, esta idea de movimiento que tiene el cuadro, de que parece que se está trabajando allí, ¿no? Por la luz, casi que hacía que la obra fuera como una instantánea. Esto es como lo que diríamos hoy una fotografía hecha en el momento. Este cuadro tiene un efecto de instantánea. Este cuadro ha tenido muchísimas interpretaciones. Solo en el siglo XX se habla de que es un cuadro cuyo tema es la luz. Se puede reducir un trabajo de un artista a un concepto y evidentemente aquí la luz es importantísima, ¿no? Para mí es un cuadro que habla de historia y que habla del trabajo, ¿no? Para mí es un cuadro muy ideológico. No se llamó en principio Las hilanderas, era la fábrica de tapices. Se dice que Velázquez, cuando llegó al taller de Santa Isabel, donde se hacían los tapices, encontró a estas mujeres que estaban trabajando y decidió que quería plasmar esta imagen como una idea de, digamos, socialista, ¿no? El trabajo, ¿no? Lo podemos pensar también en cuadros como La fragua de Vulcano. Es una representación de también un mito, ¿no? Pero es hombres trabajando duramente en una fragua. Era un llamado arte portátil. ¿Qué es un arte portátil? Bueno, lo que ahora podemos decir que podemos llamar instalaciones, en aquella época el tapiz se llevaba a las guerras, se llevaba de palacio en palacio y hacía las veces lo que hoy sería la televisión. La gente veía las representaciones en los tapices, ¿no? Entonces era utilizado como un objeto de transmisión de poder. El tema de las hilanderas tiene que ver con la mujer que teje, son las parcas, las mujeres que tejen el hilo de la vida, ¿no? Esto nos lleva también a Penélope, su nombre significa la que teje los hilos. En aquella época había grandes tejedoras y grandes mujeres unidas a esta idea del trabajo y de la resistencia, ¿no? En la Metamorfosis de Ovidio, Aracné es recordada como la mortal que desafió a Atenea, eso es la historia que cuenta Velázquez, la reta a tejer y hacer la obra más bella. Precisamente porque lo consigue, es castigada por Minerva. Vemos una lectura de un cuadro en 3 niveles, como si fuera un libro. Tenemos en un primer plano unas hilanderas, un taller, estas trabajadoras haciendo un tapiz, la diosa Minerva, que aquí está figurada como una anciana, Aracné, la mortal que le desafía a Minerva, porque Minerva es la gran hacedora de tapices. Y un segundo plano, que es la realidad del mito, que es la diosa Minerva, que castiga a Aracné, y al fondo está el rapto de Europa, que es el que Aracné está haciendo cuando aparece Minerva, y le dice, no, es que no puede ser que tú seas mejor tejedora que yo. Finalmente, movida por un poco de piedad, Minerva dijo, podrás vivir, Aracné, pero permanecerás colgada para siempre y tejerás en el aire. Luego, la vengativa diosa la roció con bedegambre, que es una planta muy tóxica, de tal manera que el cabello de la joven, lo mismo que la nariz y las orejas, fueron desapareciendo. Con la cabeza reducida a un tamaño mínimo, toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo. Y en pocos minutos, Aracné, la primera araña de la tierra, tejió su primera y magnífica obra. Así lo cuenta Ovidio en sus Metamorfosis. ¿Qué importancia tiene el tejido en el arte contemporáneo? Bueno, tengo que decir que el tejido es tan importante como el agujero que crea el tejido, es decir, lo que no vemos, ¿no? Esto tiene que ver con la idea de Simone de Beauvoir de que la mujer no nace, sino que se hace, y la mujer crea su propia textualidad. Es una idea generativa de la identidad, ¿no? Básicamente lo que conocemos más de mujeres mucho más radicales en ese sentido de la representación son mujeres que utilizan la idea de la textualidad, del texto, de la textura, de la creación, de aquello que se está generando y que no puede acabarse nunca porque la mujer es indefinible, porque en realidad la feminidad es algo que se construye socialmente y es algo que nos viene dado. La tela sería
es un signo, es una metáfora que tiene unas calidades evocadoras como la comodidad, la suavidad, la fragilidad, la limitación, que son ideas con las que trabajan las mujeres en el arte contemporáneo. El hombre normalmente trabaja con la gravedad, el peso, la fundición, son ideas, conceptos, adjetivos que definen un trabajo escultórico, pero presencial, ¿no? Ligado a algo duro, ¿no? Algo muy masculino. La mujer, sin embargo, está ligada a esos conceptos de algo que se genera, que se escapa a la definición. Yo he querido hacer esta lectura no como mujer, sino como feminista, porque hay hombres también que son feministas y que podrían hacerlo. Es decir, que no me gusta tanto la idea reduccionista de soy una mujer y tengo que verlo así. Yo estoy hablando como ideóloga de algo que creo y que a partir de ahí también intuyo que una vez que das ciertas claves de lectura del arte visual, llega un momento que no hay marcha atrás. El tejido es un medio que nace como ligado al arte en el tapiz, pero digamos que puede ser tan fuerte como mensaje como el hierro, el plomo, ¿no? Este juego de planos que Velázquez lo consigue como muy pocos, ¿no? Es esta idea de la lectura y llevado al terreno del tema que nos ocupa, como si la lectura se genera, también el texto se genera y la personalidad se genera, por lo tanto la mujer también se genera y nunca es fija. La mujer no nace, sino que se hace. Esto es un poco la lección también de la pintura. Las pinturas se leen muchas veces de una forma o sea, siempre hay lecturas inéditas de una obra. Cuanto más rica, cuanto mejor es una obra, mucho más lecturas proporciona, ¿no? Bom, então a gente viu essa apresentação da Ángela Molina, né, uma crítica de arte. Por que eu trouxe isso? Primeiro porque a gente vê o ambiente em que o quadro é exposto, né? Mesmo virtualmente, a gente consegue mais ou menos se localizar. Tem as pessoas ali vendo o quadro, ela apontando para o quadro, então dá para a gente ter uma imagem um pouco mais clara de como ele é exposto, que é uma coisa importante, né? A plataforma em que é exibida essa obra. Depois, porque além de fazer vários comentários a respeito da importância, da relevância dessa obra, do material utilizado, do conceito da mulher tecelã, das 3 figuras das parcas, né, que tecem o destino, vindo da mitologia também antiga, né, greco-romana, ela vai e parte para uma questão que me interessa particularmente. Chega no momento em que ela fala: eu estou aqui falando não como mulher, mas como feminista, né? E ela diz, há também homens que são feministas e tal. Então, ela assume uma postura, uma posição, um ponto de vista para observar aquela obra. E tece, né, para usar a palavra adequada aqui ao nosso tema, tece os seus comentários a respeito. Então, veja, essa obra parece ser inesgotável do ponto de vista das várias camadas, né, que a gente vai encontrando de leitura, de retrabalho, e isso não é diferente do que acontece com o Ovídio, e talvez mais do que isso, né? Talvez essa obra da qual a gente vai conversar e esse autor, eles estejam ali, se não no ponto inicial, no ponto de partida, mas num ponto bem perto desse início, né? O Ovídio, como vocês podem ver nessa estátua, né? Essa estátua é localizada na Romênia, onde ele cumpriu um exílio nos últimos anos da sua vida, e lá ele morreu, distante de Roma, né? Essa estátua, então, representa essa figura do século I antes, I depois de Cristo, vocês veem a data de nascimento e morte dele, né? Uma figura, então, digamos assim, de transição, né? Dos períodos históricos, mas ainda um autor pagão, né? Que fique claro que a data atribuída ao nascimento de Cristo e que divide, né, a era pagã da era cristã é simplesmente uma ficção histórica.
né? Porque o cristianismo mesmo se estabelece séculos depois. Tá? Esse autor, então, pagão, né, tem entre as suas várias obras, sobre as quais eu não vou poder ficar aqui me debruçando, o que é considerado o seu magnum opus, né, a sua obra máxima, que são os livros das Metamorfoses, chamados simplesmente Metamorfoses. Essa obra foi escrita, estima-se, num período entre o ano 2 e o ano 8 depois de Cristo, uma obra já da maturidade do autor, no entendimento dos estudiosos. Ela é constituída de 12.000 versos, numa métrica que os classicistas conhecem, chamada o metro hexamétrico, mas que equivale assim, ao metro mais clássico que a gente tem em cada uma das literaturas, digamos, de línguas, de cultura. Então, por exemplo, para nós, em língua portuguesa, o metro mais clássico é o decassílabo, certo? Bom, ele escreveu, então, esse grande poema de 12.000 versos, que está distribuído no que a gente chama, tecnicamente, entre os classicistas, de 15 livros. Não, você compra um livro só, tá bem? É um livro que você compra na livraria, mas ele vem subdividido em 15 livros, que não chegam a ser capítulos, porque muitas vezes eles são bastante extensos. Essa é a nomenclatura utilizada. Então, só estou trazendo porque eu vou falar do livro 2, do livro 6. Então, eu estou falando de uma única obra, né, constituída enquanto um único objeto físico, mas que está distribuído dessa maneira, como se em capítulos. Bom, interessa observar que nessa obra o Ovídio vai falar de mais de 250 episódios que são associados a mitos de transformação. Tem até no final da obra uma parte histórica também, mas essencialmente são narrativas, às vezes mais breves, às vezes mais longas, sobre transformações, as ditas metamorfoses, certo? Entre esses 250 episódios, mais de 250 episódios, a gente tem mais de 50 situações de violência sexual. Esse é um tema que nos interessa aqui, mas eu não vou me restringir a ele se tudo correr bem ao longo da aula. O caso de Aracne, que eu resolvi trazer, não se trata de uma violência sexual contra essa personagem Aracne, mas ela vai relatar na sua tapeçaria atos de violência contra mulheres cometidos por deuses. Essa obra, As Metamorfoses, pode ser entendida como uma síntese poética da história universal. Por quê? Porque ele vai falar desde a constituição do mundo, quando o mundo ainda era caos, como um gênesis, certo? Quando o mundo ainda era caos e depois como as coisas foram se separando, céu e terra, mar, e céu e terra, bom, mar e ar, né? Tudo foi se separando. E depois ele vai narrando o surgimento do primeiro homem, da primeira mulher, tudo numa acepção pagã, né? E depois vai decorrendo, a história vai decorrendo, um mito vai sendo vinculado a outro, ligado a outro, até que chega num ponto da história de Roma, da história de Roma na qual ele se encontra, ou seja, Roma do século I da nossa era. Me interessa aqui destacar que, entre as várias questões, os vários aspectos que podem ser analisados nessa obra, que é referência para vários autores na cultura ocidental, por exemplo, para Shakespeare, tá? Um fator, então, importantíssimo é a chamada etiologia. A etiologia é uma, digamos assim, prática de buscar a origem ou causa das coisas. Então, talvez vocês tenham observado, eu não tenho certeza de que vocês tenham conseguido visualizar a legenda em espanhol, no meu computador não dava para visualizar, embora ela estivesse lá, não era legível, mas talvez para vocês tenha sido, eu não tenho essa certeza, mas talvez de ouvir, vocês tenham conseguido compreender que ela, quando está lendo um trecho do vídeo, ela diz assim, e aí surgiu a primeira aranha da Terra, né? Ou seja, esse mito de Aracne é um mito etiológico, ou seja, ele tenta, a partir
dessa história, dessa narrativa, desse episódio mítico, dizer como surgiram as aranhas. Como surgiram as aranhas? A partir da transformação dessa jovem, extremamente hábil no bordado, na tecelagem, que desafia Minerva, a deusa, que, entre outras coisas, também é uma grande tecelã, e acaba punida por essa deusa, sendo transformada em aranha. Aqui vocês têm uma imagem que eu recortei de um site na internet, só para ter ideia de como é identificada a obra, então, né? O Públio Ovídio Nazão, que é o nome dele, e a obra Metamorfoses, aqui está se referindo ao livro terceiro, tá? Bom, por que trazer um sujeito como esse, né, tão distante no tempo? Bom, eu sou classicista, traria alguém distante no tempo, mas por que trazê-lo para um tema como esse de textos sensíveis? Acontece que o Ovídio se tornou, embora uma referência para a cultura ocidental em vários aspectos, e ainda hoje um autor louvado, que isso fique bem claro, ele se tornou um dos temas mais polêmicos em relação ao ensino de clássicas, né, da literatura da antiguidade nas escolas. Vocês veem, por exemplo, aqui esse recorte que eu fiz do The Wall Street Journal, né, que é o mais importante jornal financeiro dos Estados Unidos, que se deu ao trabalho de publicar em 2015 uma reportagem tratando de como os alunos da Columbia University estavam, alunos de graduação, né, da Columbia University, estavam ali pedindo uma reforma no repertório de leituras, principalmente de uma disciplina que é comum a todos, que todos têm que fazer, que é Masterpieces of Western Literature and Philosophy, né? É uma disciplina obrigatória. E eles estavam pedindo, então, trigger warnings, alertas, né? A gente poderia talvez usar essa palavra, sobre os textos polêmicos que viriam a ser estudados. E talvez vocês tenham conseguido já acompanhar aqui no texto, vejam que logo no início desse artigo, ou seja, logo no terceiro parágrafo, vem mencionada que obra? Exatamente As Metamorfoses de Ovídio. Um livro que os alunos consideram potencialmente ofensivo por causa da sua recorrência na violência sexual, como eu já comentei no referente ao PowerPoint anterior, ao slide anterior. Isso não é um episódio isolado, tá? Aqui eu posso também retratar esse livro, publicado originalmente em 2005, com uma reedição em 2016, cuja capa é essa que eu estou apresentando para vocês, né? Essa autora, Madeleine Kahn, ela é professora, ela é classicista, e ela é professora no Mills College, que é uma escola de artes para mulheres com caráter assim liberal, né, no sentido cultural, né, na área da Baía de São Francisco. Então, está tudo ali explicado no texto que eu também estou trazendo aí para vocês. Então, o que eu trago enquanto texto é um trecho inicial do artigo que ela publicou em 2004. É um longo artigo publicado numa revista de caráter pedagógico. E depois esse artigo, com outros capítulos de outros temas, acabou se tornando esse livro. E vejam que o livro diz: Why are we reading Ovid's Handbook on Rape? Ou seja, as metamorfoses se transformaram para as alunas dela no Mills College num manual de estupro. Era assim que as meninas viam, né? Então, a Madeleine Kahn, nesse artigo muito interessante, que está nas referências bibliográficas que eu forneci para a organização do curso e que estão nos slides finais também,
depois vocês vão ter oportunidade, creio, de ter acesso a esse PowerPoint. Enfim, nesse artigo muito interessante, ela começa citando uma aluna dela chamada Maria, né? E a Maria questiona, fala assim, como você vem falar aqui da técnica literária do Ovídio, né? Você não enxerga como as histórias dele são abusivas? Elas estavam se referindo nesse momento, tanto a professora quanto a aluna, à leitura do mito de Eco e Narciso, né? Narciso, acho que todo mundo sabe, aquele sujeito tão lindo, que se apaixonou pela própria imagem ao vê-la refletida no lago, certo? Eco é aquela personagem que, etiologicamente, como eu já expliquei para vocês o conceito da etiologia, nos dá a palavra eco. Por quê? Porque ela, sendo uma ninfa, recebeu uma punição, né? A história é longa, não vou me estender aqui agora, e ela só conseguia repetir as últimas palavras que ela tinha ouvido. Ela não conseguia responder a ninguém que perguntasse qualquer coisa para ela, ou produzir um texto próprio, né? Ou produzir uma própria expressão. Ela não podia, ela só podia reproduzir o que ela ouvia. Esse é o conceito do eco, certo? Bom, para não me alongar muito mais, onde eu marquei ali numa corzinha um pouco clara, mas que acho que dá para perceber, vem escrito assim, que nada tinha mudado no texto. A professora refletindo sobre aquele embate que ela estava tendo com a aluna. E não foi essa única aluna, tá bem, gente? Mas ela era a protagonista, digamos assim, do debate, né? Ela diz, nada tinha mudado no texto. Então, alguma coisa tinha mudado na sala de aula, sem que ela se desse conta. E acho que esse é o tema central, né, do que uma professora como eu, por exemplo, e outros com certeza que tiveram aqui, é o tema central da nossa discussão. Quando a gente fala de textos sensíveis, eles são sensíveis a que público? Em que momento da história? Em que espaço físico? Por isso eu trouxe também o vídeo do Museu do Prado, né? Então, numa escola de meninas de caráter culturalmente liberal na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, você vai encontrar, muito possivelmente, perfis contestadores, né, que vão colocar realmente em causa determinadas leituras tradicionalmente levadas para a sala de aula. Por quê? Porque tem seu mérito literário, a sua importância dentro do cânone, etc, etc, etc. Bom, vamos partir um pouco, então, agora para a obra, já que nosso horário já está bem avançado, né? No livro 2 das Metamorfoses, Ovídio vai, entre os versos 850 e 875, vai relatar como Júpiter, em grego Zeus, se transforma num touro e rapta Europa. Eu não vou entrar nesse texto, não é possível para mim fazer a leitura dele, embora sejam poucos versos. Mas nesse trecho em particular, o que acontece é que está descrito esse touro, que é exatamente a descrição é aquela pintura do Tiziano, copiada pelo Rubens, reproduzida pelo Velázquez. Um touro todo branco, com chifres curtinhos, com uma guirlanda de flores e tarará, tarará. Está tudo ali. Tá? Depois, no livro 6 das Metamorfoses, o Ovídio, entre os versos 1 e 145, narra, então, o mito de Aracne. O desafio, né, de bordado que Aracne faz sem saber que está na presença da deusa, porque a deusa está transfigurada numa senhora, numa mulher velha, né, faz um desafio, e então esse desafio é aceito pela deusa, que se revela, né, não mais aquela senhorinha, né, pequena, frágil, mas uma mulher portentosa. Lembre-se que Minerva não só representa a sabedoria, como representa também o poder militar. Tá? Então, por isso ela usa o capacete. É um símbolo dela, entre outros. O que acontece, então, é que nesse episódio,
das metamorfoses, vai ser relatado isso que eu estou contando para vocês. Começa explicando que Aracne é uma jovem pobre, ela não é, digamos, de família rica, não é de uma família importante, ela é de uma família modestíssima, mas conhecidíssima pela sua habilidade de bordar e de tecer, tanto que mobiliza as ninfas para verem ela, não só o resultado final, mas o processo, tão hábeis são os seus dedos, a sua mão, né, as suas mãos. Ouvindo todos esses boatos, a deusa aparece. A deusa, então, tenta dissuadi-la de ficar desafiando, né, Minerva, fala, não, agradeça à deusa os méritos, né, a habilidade que você tem. E Aracne, muito revoltada, diz, não, as habilidades são minhas, e que a deusa apareça à minha frente. A deusa se revela, como eu disse, e partem, então, as duas para esse duelo, por assim dizer. Primeiro é descrita a atividade, né, a tecelagem feita ali pela deusa Minerva, em que, só para salientar, porque eu também não vou ter tempo de ler isso, só para salientar, é feita, entre as coisas que a deusa aborda, ela aborda nos 4 cantos do tecido cenas de ameaça de deuses contra humanos, portanto, uma produção bastante ameaçadora, né, para aquela jovem que está ali na disputa com a deusa. O trabalho da Aracne, essa jovem habilidosa, é bordar 21 metamorfoses de deuses, 21 metamorfoses de deuses. Entre os deuses que estão citados ali, primeiro de tudo, Júpiter, Netuno, Febo, Baco e Saturno. Eu vou apresentar aqui para vocês um trechinho inicial da descrição do trabalho de Aracne, que é chamada Meônia, que é a terra de onde ela vem. Então, vem assim, a Meônia borda Europa, justamente a nossa moça raptada pelo touro, né, que é Júpiter, na verdade. Então, a Meônia aborda a Europa iludida pela figura do touro. Dir-se-ia um touro verdadeiro, um mar de verdade. Via-se a jovem contemplar a terra que deixava e chamar as companheiras, e, receando o contato das ondas que a acometiam, encolher as pernas, temerosa. Tudo isso está naquele retrato que a gente viu do rapto de Europa. Tá? Mostrou Astéria nas garras de uma águia que lhe domina a resistência. Então, aqui é outra figura feminina sendo dominada por Júpiter, agora transformada numa águia. Mostrou Leda deitada sob as asas do cisne. Aqui, então, Leda é a mãe de Helena, por exemplo, tá? Que, tendo mantido relações com Júpiter enquanto cisne, botou ovos, e desses ovos nasceram os seus filhos semideuses, inclusive Helena, que em princípio é uma semideusa. Helena, aquela de Troia, a mulher mais linda do mundo, é dela que eu estou falando, filha de Leda. Então, vejam, eu não vou seguir, porque começa uma lista bastante grande dessas 21 metamorfoses com nomes, então isso não vai acrescentar muito para nós, tá? Essa tradução que eu apresento é de Davi Jardim Júnior, uma edição em prosa, da Ediouro. A edição que eu tenho em papel é de 83, a página está aí mencionada. Eu quero dizer que, embora seja uma tradução em prosa e antiga, e da Ediouro, que parece, nada disso parece muito prestigioso, não se enganem. O latim está reproduzido nesse texto em português em prosa. Tá? Aqui um trecho já mais final, se refere, vou ter que tirar isso daqui, se refere justamente aos versos finais, como eu coloquei ali, 129 a 145, na mesma tradução, da mesma edição. Vamos ler juntos, Palas, ou a inveja, Palas é Palas Atena ou Minerva. A inveja era uma deusa, tá? Muitos desses sentimentos que nós temos eram deificados na antiguidade.
Palas ou a inveja, por isso em letra maiúscula, não podiam censurar o trabalho. A loura guerreira magoou-se com o sucesso e rasgou o pano onde estavam retratadas em cores as censuráveis aventuras dos Celícolas. A loura guerreira é Minerva, ela está ali classificada mesmo como loura, tá? Ou loira, né? As censuráveis aventuras dos Celícolas, eu marquei em amarelo porque isso nos interessa particularmente, e Celícolas quer dizer os deuses celestiais, os que estão no céu, tá? E com a lançadeira de madeira do monte Citore que trazia, deu 4 pancadas na testa de Aracne, filha de Idmon. A desventurada não suportou a afronta e, enraivecida, enforcou-se. Palas, apiedada, aliviou-lhe o peso e disse: pode viver, atrevida, mas pendurada, e para que não acalantes esperanças no futuro, determino que o mesmo castigo seja aplicado contra a tua estirpe e teus mais afastados descendentes. Depois disso, ao partir, espargiu o suco de uma planta infernal, e mal Aracne foi tocada pelo filtro maldito, caíram-lhe os cabelos, o nariz e as orelhas. A cabeça tornou-se minúscula e o corpo se encolheu proporcionalmente. Nas ilhargas se prendem dedos em lugar de pernas. O resto é o ventre, de onde, no entanto, deixa escapar o fio e, tornada aranha, continua a tecer como antigamente. Então, aqui vocês veem, na tradução em língua portuguesa, o desfecho desse mito, que a nossa colega crítica lá espanhola leu um pouquinho diferente, né? Fala da primeira aranha da Terra, não está exatamente isso no texto do Ovídio, mas talvez ela tenha lido uma adaptação, né, mais simples. Mas acho que aqui está claro, né, que como a Aracne tentou, então, o suicídio depois de ter sido desprezada pela deusa, que deu 3 pancadas na cabeça dela, com uma daquelas lançadeiras que são usadas para fazer o bordado, né, a tecelagem, na verdade, ela se suicidou com enforcamento. Palas, diz o texto em latim, apiedada, resolveu garantir a ela uma vida, mas já que ela gostava de ficar pendurada ela ficaria para todo sempre, ela e toda a sua estirpe, todos os seus descendentes. E aí jogou um líquido sobre ela, um veneno, né, que a transfigurou, então ela ficou sendo só ventre e aquelas pernas e expelindo, então, a teia. Vejam como tem um desfecho bastante tétrico, né? Do ponto de vista de um ser humano ser transformado num aracnídeo. Tá? As censuráveis aventuras dos Celícolas, né? Isso é interessante. Censuráveis aventuras. Parece que travou aqui. Sim, agora sim. Bom, as censuráveis aventuras dos Celícolas, como está naquela tradução, se transformou em outra coisa nesta outra tradução, que é uma tradução bem mais recente, de um professor português, mas que tem a edição também pela editora 34 aqui no Brasil, professor Domingos Lucas Dias. Em latim vem assim: non illud Palas, non illud carpere liur, possit opus, doluit successu, flaua virago, et rupit pictas, caelestia crimina vestes. Caelestia crimina. Então, a tradução do professor Domingos vem: nem Palas, nem a inveja poderiam pôr defeito naquela obra. A loura heroína ficou fora de si com o resultado. Fez em pedaços os vestidos bordados com os crimes dos deuses. Ah, agora estamos falando, então, de crimes dos deuses. Isso já parece bem mais pertinente, né? Aqueles deuses elencados cometeram crimes, né? Não foram exclusivamente censuráveis aventuras, mas crimes.
Outra possível, outra tradução que eu vou apresentar aqui para vocês, do professor Raimundo Carvalho, que ainda não foi publicada. Ele tem na internet os 5 primeiros livros das Metamorfoses, mas, como eu já disse, são 15 livros. Ele está trabalhando na tradução dos demais livros, mas ele gentilmente me forneceu o trecho de Aracne, e eu fiz um recorte só desses 3 versos, que é o que eu quero focar nesse momento. Nem palas, nem inveja, a obra criticar pôde. Doeu-se a loura virago com o êxito e rasgou o tecido com celestes crimes. Essa tradução é mais compacta, porque ela está metrificada em decassílabos, né? Então, tem outra formatação. Mas aqui ele também utilizou os celestes crimes, né? Para traduzir caelestia crimina. Então, aqui nós estamos falando de uma tradução que não é porque ela está colada etimologicamente no latim que importa, é porque aqui ela não está amenizando do que é que se trata. Trata-se de crimes, né? De violência, e foi assim que o Ovídio tratou, né? Ele usou esse termo, crimina, né? Crimina pode ser, eventualmente, acusações também, tá? Do ponto de vista legal, né? do latim jurídico. No entanto, aqui claramente se está falando de crimes desses deuses que estão no Olimpo, né? Deuses que são daquela categoria de deuses olímpicos, tá? Daí eu vou partir para uma tradução em inglês. Vou partir para uma tradução em inglês deste poeta, que eu não sei até que ponto todos conhecem aqui, mas quem não conhecer, não conhecia, agora passa a conhecer. Esse poeta é Ted Hughes. Ele traduziu um Édipo do Sêneca, né, que é um autor latino com o qual eu trabalho em 1968, por isso acabei entrando em contato com esse poeta, não foi por outra razão, além dessa. Depois ele traduziu, em 1997, um ano antes da sua morte, Tales from Ovid. Ele pega daquelas 250 histórias, mais de 250 histórias, ele escolhe 24 e faz, então, um livro poético, né, um poema em inglês retratando 24 das metamorfoses, inclusive a de Aracne, né? E por isso é que ele está aqui. Post-mortem, são publicadas outras 2 traduções dele, a Oresteia e Alcestes, né, que são obras clássicas também. Há toda uma discussão sobre até que ponto pode se chamar tradução ou não, porque ele conhecia latim, mas não conhecia grego, então as 2 primeiras obras vieram do latim, as últimas 2 do grego, mas ele nunca escondeu que ele usava um crib, ou seja, um tipo de cola, né, uma tradução bem literal, para ajudá-lo a compreender os textos de partida e, então, fazer a sua própria produção. Ted Hughes, ele foi um poeta laureado, né, do Reino Unido. Ele não é simplesmente um tradutor, ele tem uma obra poética própria, e ela fica bem marcada mesmo nas suas traduções, tá? O trecho que eu trago dele aqui é um pouco mais extenso. Eu até gostaria de ler em inglês, na verdade seria ainda melhor se o John pudesse ler em inglês, mas nem sei se o John está aí. Então, e como o tempo já está bastante avançado da aula, eu vou me limitar a observar alguns pontos sem ler o texto em inglês, tá? Vejam como ele começa falando que a tecelagem, né, a tapeçaria de Aracne seguia um tema diferente do de Minerva, que ele já tinha relatado antes no poema dele. Tá? Ele vai citar, então, a Europa, né? A Europa gritando, né, quando estava indo para o mar, levada pelo touro, que tinha enganado ela. Mas veja o que está escrito, astride the bull, montada no touro, né? Para mim, isso já configura assim, uma imagem bastante mais erótica, eu diria, né? Ele continua aqui citando o touro, né? E fala como ele estava glistening with effort,
ou seja, né, todo aquele esforço fazia ele reluzir, brilhar. Então, aqui para mim também, na minha leitura, não sei se, enfim, radical demais, mas, como eu disse, né, a beleza está nos olhos de quem vê. E eu vejo aqui um alto grau de erotismo, né? Depois ainda fala dos pés dela se recolhendo das ondas, né, para as quais ele estava levando ela. Fala daquela outra figura que eu li para vocês no começo, Astéria, né? Agora, quando ele fala dessa Astéria, ele está falando aqui que ela estava fighting to keep her clothes on, né? Então, ela estava lutando para manter a sua própria roupa. Isso não está escrito em latim, tá? Ele inseriu isso aqui. Sendo atacada, né, levada pela águia ali, né, que a atacou, ela estava lutando para manter a própria roupa. Veja o que ele fala de Leda aqui, né? Também Leda eu já comentei, a mãe de Helena. Ele fala que Leda estava bared under the blizzard of the sun, né? Que Leda estava nua sob aquela nevasca, sob aquela branquitude do cisne. Outro elemento que não consta do latim. Então, aqui o que eu estou querendo dizer? Que o Ted Hughes está trazendo uma carga erótica, física, né, de fisicalidade, de estar nu, estar perdendo a roupa, mais intensa do que consta do latim. Contudo, aí tem 3 pontinhos, eu pulei uma parte grande, que são aqueles montes de nomes que eu já falei para vocês, chega ao final, que é aquele final que eu já li para vocês em português. E ele vem dizendo que nem a deusa, nem a própria inveja poderiam encontrar um ponto, né, no trabalho todo que não fosse perfeito, né, um ponto de bordado mesmo, né, stitch, que não fosse perfeito, né? Agora, a vitória, o triunfo de Aracne era insuportável. Para quem? Para a deusa, para Minerva. Então, o que a Minerva fez? Rasgou, né, aquele tecido, aquela tapeçaria, que trazia o quê? A gallery of divine indiscretions. E rasgou ela em farrapos, né? Veja o que ele está usando aqui. That gallery of divine indiscretions. Cadê os crimes dos deuses celestiais? Tornou-se aqui indiscrições divinas, ou divinais, ou celestiais, né? Indiscrições. Está mais em linha com aquela primeira tradução que a gente viu, em prosa, né? Do que com essas últimas 2 que eu apresentei, intermediárias, né? Mais contemporâneas, e que falam literalmente de crimes dos deuses. Eu queria salientar isso, como de um lado ele coloca todo esse erotismo, a flor da pele, né, como isso é salientado, salta aos nossos olhos e ouvidos, né, se lido em voz alta, como chega nesse ponto e ele trata isso como indiscrições e não crimes, né? Ele apaga, faz o apagamento da violência física que isso representava, do meu ponto de vista, pelo menos. Bom, aqui eu trago um comentário de um autor, um pesquisador que eu não sei propriamente pronunciar o nome, Boyan Manchev, eu não sei a origem dele, mas saiu publicado no Journal of Performing Arts, né, em 2015, The New Arachne. Eu peguei só um trechinho, é um estudo um pouco complexo, não vem bem aqui ao caso, mas ele faz um comentário, né, que me parece que acrescenta aos nossos estudos. Ele vai falar que o mito de Arachne não é só um mito que trata de técnicas e de habilidade, né, de você ser me fugiu agora a palavra para mastery, mas, enfim, você ter o domínio de uma técnica, né, mas também representa uma taxonomia. Eu gostei dessa ideia, né? Essa obra da Arachne, ela vai relatando um episódio, outro episódio, outro episódio dos deuses.
Então, ela faz uma coleção, ela enumera e ela classifica, são todos do mesmo tipo, né? Baco, ou Dioniso, quando é relatado ali, ele, que é o deus do vinho, ele se transforma em uva para seduzir uma mulher. Então, é curioso, né? Você tem animais, você tem uma fruta, mas não importa, ele vai classificando todos esses como ele não, né? Ela, ao fazer e ele, ao interpretar a obra, diz, ela está classificando todos na mesma categoria, né? Então, ao fazer essas metamorfoses, ao realizar essas metamorfoses, os deuses tornam possíveis essas transgressões, essas agressões sexuais contra mulheres humanas, não deusas, né? E aí, como ele salienta, nas palavras de Ovídio, são crimes. Aqui, eu sei que eu tinha dito que eu ia dar um espaço para o pessoal perguntar, mas eu estou preocupada com o horário, então eu vou deixar as perguntas para o final. Eu peço que vocês me perdoem, tá? Aqui quem eu trago? Eu trago o nosso simpático Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira, em 1917, publicou um livro chamado A Cinza das Horas, e nesse livro ele traz esse poema, A Aranha, um soneto, né? A Aranha. Eu vou ler com vocês e queria salientar algumas coisas. Certamente haverá outros olhos que verão outras questões. E eu gostaria que vocês reservassem essas ideias para a gente conversar no final. Diz o Manuel Bandeira: não te afastes de mim temendo a minha sanha e o meu veneno, escuta a minha triste história. Aracne foi o meu nome e na trama ilusória das rendas florescia a minha graça estranha. Um dia desafiei Minerva, de tamanha ousadia, hoje espio a incomparável glória. Venci a deusa. Então, ciumenta da vitória, ela não me perdoou, vingou-se e fez-me aranha. Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. Inspiro horror. Ó tu que espias a urdidura da minha teia, atenta ao que o meu palpo fia. Pensa que fui mulher e tive dedos ágeis, sob os quais incessante e vária a fantasia criava a pala sutil para os teus ombros frágeis. Pala, talvez seja a única palavra que as pessoas possam ficar em dúvida, é um tipo um capote, né? Um casaco que você joga assim sobre os ombros. Então, vocês vejam como ele vai resgatar, efetivamente resgatar o mito de Aracne, tal e qual descrito, relatado nas Metamorfoses de Ovídio. Era uma referência, Ovídio continua sendo, né, para esse mito e para outros. Tá? Aqui eu quero destacar duas coisas. Né? Uma, como ele trata a ousadia, né, de ter sido vencedora e como isso causou a ela enfim, uma vingança de Minerva, né? Não houve o perdão, apesar de dizer-se ali no Ovídio que a deusa se apiedou e garantiu a vida a ela na forma de aranha. Me incomoda mais essa próxima estrofe, em que é associada a ideia de beleza de brancura, ou pelo menos eu leio assim, que era branca e linda. Agora a aranha é o quê? Medonha e escura. Né? Onde está a beleza? É nisso, nesse tipo de referência? Eu diria que esse texto do Manuel Bandeira, me desculpe Bandeira, que é um poeta maravilhoso, eu diria que esse é um texto sensível para os dias de hoje. Né? Me parece incômodo. Quando eu li, eu não conhecia, eu conheço até bastante bem a obra do Bandeira, mas esse eu não conhecia, fui me inteirar recentemente da existência dele e me incomodei com essa construção em termos gerais, mas em particular com esse item. Por fim, eu trago aqui, espero que seja visível para vocês, um outro desdobramento, mais antigo ainda, né, desse poeta David Garrick, e o poema foi publicado originalmente numa coletânea variada, pelo que eu entendi, em 1758, né? E fala justamente do bordado, né, feito por uma mulher, uma senhora, né? E aí vem dizendo Aracne
era uma vez, né, Aracne, como dizem os poetas, aqui ele está falando no plural, né, que desafiou a deusa. E então, logo ela caiu, né, essa mortal, ousada mortal, né, daring mortal, ela caiu vítima do próprio orgulho. E aí diz o poeta David Garrick para a sua leitora, que tem um nome, né, Chloe. Ele diz, então, fique alerta, esteja alerta para o destino de Aracne, seja prudente e submeta-se, porque você vai sentir o ódio dela, que rivaliza com você na arte e na esperteza, no wit, né? Veja, submeta-se, seja prudente. Então, aqui, a minha discussão agora parte a partir desses dois últimos poemas que eu trago como desdobramentos da poesia de Ovídio, em distintos momentos, né, dois poetas homens escrevendo a partir do mito de Aracne, ambos estão falando sobre uma ousadia que é penalizada. Tá certo, Ovídio também fala disso, Ovídio também trata disso, mas esses dois estão se restringindo a esta questão, né, o Bandeira e o David Garrick. E aí, que, para mim, vem um tema que vai para além da agressão sexual como tema sensível, mas eu trago o tema do silenciamento, né? A gente pode pensar numa violência epistêmica, é lógico, partindo aqui de um mito bem limitado, uma narrativa bem limitada aqui de Aracne, mas a gente pode pensar como essa vingança, na verdade, é muito mais do que uma vingança da deusa, mas é uma tecnologia, que é como se usa dizer, né? Uma tecnologia de silenciamento, né? O silenciamento se dá pelo ato de rasgar a tapeçaria produzida tão magnificamente que não se podia encontrar uma falha num ponto sequer. O silenciamento se dá pela metamorfose, pela transfiguração daquela jovem ousada e que não se atemorizava diante de qualquer ameaça de um Deus celestial, como ela é silenciada, transformando-se ou sendo transformada numa aranha. Então, aqui a gente está falando de uma violência que a gente pode pensar epistêmica, né? Violência contra o pensamento, contra a liberdade de expressão, contra a posição ideológica, né? De censura e opressão. Ou seja, quando a gente faz uma leitura crítica, né, de um texto clássico eu quero dizer não só da antiguidade, mas canônico, a gente tem que, do meu ponto de vista, de novo, né, fazer uma leitura que passe um pente fino mais de que uma vez, né? Seria mais simples para mim apontar só essa questão, só que não é pouco, a questão da agressão sexual, da violência sexual, que eu procurei pelo menos deixar bem clara para vocês, como ela é um tema sensível em se tratando desse autor, Ovídio, mais do que de outros, mas não exclusivamente dele como autor da antiguidade. Mas vai além disso, né? O que representa a ação dessa deusa? Né? Representa dizer, você, humano, e no caso, humana, resigne-se à sua insignificância, cale-se, não desafie. Né? Isso tudo me parece reportado também, enquanto alerta, nesses últimos dois poemas que eu trouxe em português e em inglês. E indo realmente para os finalmente aqui, eu queria trazer agora duas autoras bastante contemporâneas e que trabalham com ideias da antiguidade numa abordagem mais contemporânea a nós, né? Sobre feminismo, questões de gênero, de raça, de eu sempre tenho problema em falar essa palavra, diaspórica é mais fácil de falar, né? Aqui a Helen Morales, que fez um verbete para o Oxford Classical Dictionary,
que é um dicionário que está online, né, muito tradicional da área de clássicas, e esse verbete em particular é gratuito, porque outros têm que ser assinante, ela alerta como a tradução é ainda um campo dominado pelos homens. E talvez aqui cause estranheza para nós, porque somos tantas mulheres participando do Great, né? Creio que muito mais do que homens. No entanto, essa é uma realidade, por exemplo, na área de clássicas, né? Ela dá como exemplo aqui, em língua inglesa, que é um mundo editorial muito maior que o nosso, né? Ela diz que só em 2008 houve a primeira tradução em inglês da Eneida, que é uma obra de Virgílio, né, escrita em latim no século I a.C., por uma mulher, né? A primeira publicação da tradução da Eneida para o inglês por uma mulher, que foi Sarah Ruden, em 2008. Até 2015, a gente teve que esperar até 2015 para ser publicada por uma tradução por uma mulher da Ilíada, que foi essa Caroline Alexander. E só em 2017, a famosa tradução, para nós, pelo menos da área de clássicas, de Emily Wilson, da Odisseia. Então, veja, no mercado de língua inglesa, veja como é tardia a tradução desses épicos latino, no caso da Eneida, e gregos, Ilíada e Odisseia. Só para emendar uma informação, em português não há traduções por mulheres de nenhuma dessas obras, completas, né? Traduções completas e publicadas. Tá? Infelizmente, tem uma tarja aqui que eu não sei como tirar, que está em cima do meu letreiro. Não consigo fazer ela sair do lugar. Essa... Precisaria... agora sim. Okay. Esse próximo texto é da Stephanie MacArthur. Essa professora classicista está traduzindo as Metamorfoses de Ovídio para o inglês, para a coleção Penguin, a editora Penguin, em verso. É a primeira mulher a traduzir para o inglês, em verso, as Metamorfoses de Ovídio. Ainda nem está editada, nem está publicada. Então, veja como é tardio esse tipo de ocupação do espaço tradutório no mercado de língua inglesa, até na área de clássicas, que tem milhares de anos, né? E eu vou encerrar com essa fala dela. Ela diz que quando você, digamos assim, tear apart, quando você disseca, né, um texto antigo e você pensa criticamente sobre ele e não o coloca num pedestal, e então você vê alguma coisa do seu próprio mundo que fala com ele, né? Isso reverbera. E ela diz, eu acho que esse é o momento em que acontece, em que se realiza verdadeiramente a educação. E eu concordo totalmente com a Stephanie MacArthur. É só dissecando, tirando do pedestal, olhando como o nosso tempo pode falar com esses textos clássicos, sejam da antiguidade, sejam da modernidade, que a gente realmente é capaz de estar fazendo a educação acontecer como ela deve. Eu vou agora só apresentar a minha bibliografia, então. Então, são 3 páginas de bibliografia, ninguém precisa anotar nada, eu vou disponibilizar o PowerPoint para quem tiver interesse. Tudo que eu tinha link de internet, eu coloquei, porque fica muito mais fácil da pessoa encontrar os textos. Algumas coisas não tem jeito, tá? Aí tem que ser comprar o livro ou buscar aqueles, né, downloads, vocês sabem, né, onde ir, né? Não preciso mencionar aqui numa aula pública. São 3 páginas, não é pouca coisa, nem todas as obras que eu estou listando aqui eu citei, mas todas eu acho que são relevantes para a discussão, tá? E com isso eu deixo os meus contatos para quem quiser falar comigo sobre pesquisa acadêmica e tal, eu estou sempre disponível, nunca vou dizer não para alguém que queira discutir os temas que me são caros. E eu quero agradecer, então, a participação de vocês.
Renata, Oi, querida. antes de os alunos começarem a fazer as perguntas, eu poderia fazer um comentário? Essa ausência de mulheres tradutoras no mundo clássico, das letras clássicas, não seria ainda um reflexo da época em que mulheres não podiam estudar grego e latim porque era muito difícil para o cérebro delas? Até o século XIX, eu acho, mulher não podia estudar. Então, Solange, eu acho que tem, sim, claro, querida. Eu acho que tem a ver historicamente, né? Sim, Se você pensar no fluido da história, digamos assim, né? No contínuo, como a gente diz tecnicamente, né? Acho que tem a ver, claro. Se as mulheres tivessem colocado a mão na massa há muito mais tempo, né? Muito provavelmente já teria saído uma tradução de épico, né, sim. por mulheres nessas em inglês, em português. Não é que não haja mulheres traduzindo clássicos gregos e latinos, não é isso, né? Eu mesma já Sim, mas traduzi é que é coisas que eu uma, nem... como você apontou, é uma minoria. E na hora que você falou, eu me lembrei disso, porque em romances do século XIX, a gente vê sempre aquele comentário: fulano foi para Oxford, foi para Cambridge estudar grego, latim, não sei o que lá, e a mulher não podia, porque mulher não conseguia, era burrinha demais para aprender essas línguas. Uma coisa histórica e horrível, tudo bem. Bom, não sabia ler, A né, gente? Caroline Almeida está mencionando aqui a Virginia Woolf, eu ia falar justamente dela, que ela é um desses casos que aprendeu por conta própria dentro de casa, né? Sim, a Então, George Eliot, no século XIX. então, há esses casos excepcionais, mas eu concordo, se você pensar no contínuo da história acadêmica, né, por assim dizer, certamente esse é um fator que influencia. Eu sempre gosto de pensar também em outra questão, eu não sei se eu vou ser aqui muito feminista demais, mas eu sou mãe, né? Tudo bem que meu filho agora é adulto, né? Mas eu sou mãe, tinha uma profissão, antes de ser professora fui, né, outra coisa nessa vida. A mulher, ela trabalha fora, ela cuida do filho, ela tem casa para gerenciar. Que horas que você senta e traduz 15 mil versos? É isso que eu me pergunto, que horas? Entendeu? Enquanto a gente sabe quantos homens viveram para os seus trabalhos, eu nunca Mas vou me tem a esquecer. história desculpa, sempre o Azenha fala, do pai do Chico Buarque, entendeu? Não, isso que eu ia Eles não falar faziam justamente nada, eles disso. tinham 12 filhos, só sabiam fazer filho, né? Faziam 10, 15 filhos nas mulheres, as coitadas ficavam lá, né? Mas Que era do mais Chico que eu ia babá. falar, que eu vi uma vez uma entrevista do Chico falando do pai dele trancado o tempo inteiro no escritório, que eles tinham Sim, medo de entrar porque ele ficava lá o dia inteiro trabalhando, só saía para comer e eles não podiam nem entrar no escritório. O E o Chico tio Buarque também, o ressentido tio disso. também. E o Chico Buarque ressentido disso. Então, eu acho que também nessa nossa história de tradução por mulheres, né? Eu não estou falando de tradução feminista, estou falando de tradução feita por mãos de mulheres. A gente tem esse componente também. Agora, e eu acho que talvez no momento atual isso pese mais para as circunstâncias que eu estava salientando, ou seja, quando você tem uma obra muito grande, demanda um engajamento de muito mais tempo e sim. muito mais dedicação. Então, eu mesma, por exemplo, eu prefiro traduzir peças de teatro, cartas do Sêneca, os tratados deles filosóficos que são pequenos, porque eu consigo garantir que eu concluo uma obra e não fico uma vida inteira para traduzir aquilo, entende? Então, mas sim, eu estou concordando com você. Agora, acho que a gente tem que dar a opção para outras pessoas, né, Sim, comentarem. claro. Era um comentário que me chamou muitíssimo a atenção. Obrigada pela resposta. Imagina. E aí, o que a gente faz? Eu tenho que ficar olhando o chat? Alguém vai abrir microfone e vai falar? Como funciona? Olha, normalmente a gente pede que nesse momento as pessoas que quiserem falar levantem a mão. Aí a Ana, que está controlando o Zoom, ela vai ver as mãos levantadas e as pessoas podem falar. Ou, gente, quem não quiser aparecer, pode ficar com a câmera desligada. Ou, se a pessoa também não quiser falar, coloque em pergunta e a gente lê, não tem problema. Bom, eu estou aqui disponível, né, até a hora que vocês acharem necessário. Espero que eu tenha sido claro bastante, mas se não fui, posso tirar dúvidas, não há problema. O pessoal gostou muito da aula, você não pôde ler o chat, depois você vai ver, o pessoal elogiou muito, gostou muito da tua aula.
Então, sei lá, às vezes o pessoal ainda está meio assim para ter perguntas, mas vamos dar um tempinho e se ninguém fizer alguma pergunta, a gente também pode acabar, não precisa ficar até o final, né, gente? Olha, a Luísa levantou a mão. Oi, Renata, tudo bem? Primeiro, falar que eu adorei sua aula, adorei muito como você tratou esses temas nesses textos clássicos, e eu queria perguntar a sua opinião sobre uma coisa. Tiveram algumas aulas anteriores que a gente estava comentando sobre, por exemplo, tem um tema sensível num texto, então tem uma palavra racista, tem uma palavra machista, tem um estupro, alguma coisa do gênero, e da possibilidade de se colocar uma nota de rodapé, por exemplo, explicando, mantendo a tradução como ela foi escrita, mas colocando uma nota de rodapé, mostrando que hoje em dia não é mais assim. E eu queria saber o que você acha nesses textos extremamente clássicos, digamos assim, então, sei lá, na Odisseia, você acha que cabe uma coisa assim, por exemplo? Mas só para esclarecer uma coisa, você não está falando de novas traduções, você está falando de uma tradução antiga que está sendo republicada, é isso, não? Ai, desculpa, travou para mim, eu só ouvi o finalzinho. Não, eu repito, para mim não ficou claro se você está falando de uma nova edição de uma tradução antiga, que já existe, ou de uma tradução nova, porque são duas situações diferentes. Deu para entender a minha pergunta? Sim, sim. Eu acho que talvez os dois. Então, vamos pensar naquela primeira tradução que eu apresentei em prosa, né? Que fala... Nossa, até esqueci que é, como ele fala. Não é Indiscrições, né? Ele fala... Indiscrições é do Ted Hughes. Mas, enfim, vocês lembram, né? Que ele fala... Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, acho que fica mais fácil, porque eu falo com precisão, né? Ele está aberto, na verdade, é só eu voltar lá. Só um minutinho, gente. Está aqui. Censuráveis Aventuras dos Celículas, né? Então, o que eu quero dizer? Vamos dizer que uma editora resolva publicar novamente essa tradução. O que vai acontecer? Do ponto de vista do mercado editorial, né? Do ponto de vista do mercado editorial, uma editora pode contratar alguém para fazer comentários, uma edição da tradução. Entenda que a edição não quer dizer corrigir pode até ter correção da tradução. Vou dar um exemplo, né? A gente tem nessa editora 34, exatamente, uma tradução da Eneida, do Virgílio, que é essa obra que eu comentei há pouco, feita pelo Carlos Alberto Nunes, essa tradução, que é também foi, né, porque ele já morto, um tradutor de Shakespeare, de Homero, era médico, até, sabe aquele fofoca, né, da corte? Consta que a mulher dele ajudava ele loucamente e o nome dela nunca apareceu, porque como que ele podia traduzir toda a obra do Shakespeare, as 3 maiores épocas da antiguidade, e ainda ser médico, né, atuante? Então ainda tem esse bafafá ainda. Mas voltando à coisa, foi contratado o professor João Ângelo, que é professor da USP, de latim, para fazer uma edição da 34, para a 34 dessa obra. Ele foi nos manuscritos da tradução do Carlos Alberto, que é da década de 80, de 1980, ele foi lá, verificou como tinham sido publicadas já essas traduções, verificou vários erros na edição, no print, né, da tradução, corrigiu, né? Então, essa edição que a gente tem da 34 hoje, da Eneida, ela é corrigida a partir desse manuscrito do tradutor, ela é anotada pelo professor João Ângelo, não pelo tradutor original, pelo professor João Ângelo, que faz, em alguns momentos, alguns comentários à tradução. Ele não diz, até onde eu me lembre, olha que eu já li isso mais que uma vez, ele não diz, essa tradução está errada. Ele diz assim, em latim consta assim, e poderia ser traduzido dessa maneira, então ele faz uma tradução mais literal, o que para nós que damos aula com essa obra é fundamental, né? E tem, obviamente, uma introdução muito grande, explicando a obra, explicando quem era o tradutor, né, que trabalho foi feito e tal. Então, isso é uma possibilidade.
Espero que tenha dado para entender, né? Uma reedição de uma tradução antiga, que é trabalhada como uma edição especial, né? Com esse propósito pela própria casa editorial que contratou. Outra coisa é reeditar uma tradução antiga só porque ela está disponível, é do direito da casa editorial, e a casa editorial vai publicar aquilo. Não vai ter nenhum comentário, nenhum reparo, nada. Não vai ter nada. Outra coisa ainda seria, e talvez haja outras possibilidades, mas a terceira que eu vou apresentar é uma nova tradução. Uma nova tradução, espera-se que esse tradutor, então, siga uma certa linha, certo? De tradução. Essas mulheres que foram mencionadas, em particular a Emily Wilson, que eu coloquei ali, inclusive, na bibliografia, embora eu não tenha destacado o artigo dela, ela escreveu para o jornal, acho que o New York Times, salvo engano, sobre a proposta tradutória dela, e como ela atualiza a Odisseia para a realidade de hoje, né? Inclusive, ela fala lá, logo no começo, ela fala, né, que é uma história narrada hoje, entendeu? E tem, por exemplo, na Odisseia, um episódio muito polêmico no final da obra, né, a Odisseia do Homero, em que são enforcadas as escravas, né, do palácio de Odisseu. Algumas escravas que supostamente teriam debandado para o lado daqueles homens que ficavam assediando a Penélope, enquanto Odisseu não voltava para casa. Quem sabe a história está mais ou menos entendendo o que eu estou falando. Quem não sabe, não vai dar para eu ficar contando detalhes aqui. Mas muitas das traduções, não só por homens, mas a maioria feita por homens, trazia, primeiro não falava de escravas, falava assim de serviçais e não sei o quê. São coisas muito diferentes. Segunda questão é que não tratava como enforcamento, tratava como punição, são duas posturas muito diferentes, entende? É o que eu estava falando com relação a Minerva e a Aracne. Você vê uma vingança ali do que a deusa está despeitada, é verdade, mas é pouco. Há um silenciamento, né? Há um silenciamento da manifestação daquela humana, capaz, habilidosa, crítica, não temerosa, etc. Né? Então, imagina-se que a MacArthur, quando traduzir a obra dela, vai trazer com uma certa clareza um cenário desse. Isso quer dizer que ela vai introduzir novas palavras ali e mudar o texto? Não creio que ela faça isso, porque não seria o estilo dela, até onde eu conheço essa pesquisadora, eu leio alguns artigos dela. Agora, com certeza, ela vai usar algumas passagens que os homens têm traduzido como uma relação sexual consensual, ela vai explicitar que se trata de violência sexual. Eu sei disso porque eu já venho lendo artigos que ela escreve sobre passagens de Ovídio, justamente colocando em xeque isso. Então, a terceira opção é essa nova tradução. E aí, só para amarrar com a coisa inicial, desculpa o tempo que eu estou tomando para responder, mas é que é muito relevante o que você perguntou no final das contas, né? A tradução feminista, proposta de tradução feminista, não sei até que ponto também vocês já leram, mas eu também, nas referências bibliográficas, eu estou trazendo a Blume, né, a professora Rosvita, que eu não mencionei, mas olha o tamanho da minha aula, né, como ela ficou. Ela fala justamente desses elementos paratáticos que a gente pode usar e deve usar na tradução feminista. E eu estou totalmente de acordo. Tem pelo menos uma aluna minha aqui, a Érica, não sei se a Alicia também está, mas a Érica já é minha orientanda de iniciação científica, a gente trabalha com tradução, a dela é do Sêneca, não é do Ovídio, mas com tradução feminista, e a gente já discutiu isso, né? Como essas notas são... A Alicia também está, falou, estou aqui. Então, a Alicia vai trabalhar esse tema da Aracne, do Ovídio e tal, né? A gente usa justamente esses dispositivos, né? Que são, por exemplo, as notas de rodapé, em que você pode... os estudos de tradução feminista endossam isso.
E eu acho que é perfeitamente aceitável. Você pode, numa nota de rodapé, dizer quanto que você está se desviando do texto de partida, porque você está assumindo uma postura de tradução feita por uma feminista, evidenciando determinada circunstância. Isso precisa estar sempre em nota de rodapé? Não necessariamente. Você pode fazer um belo texto introdutório da tradução em que você explique, se você tiver espaço para colocar. Em tese, em mestrado, a gente sempre tem, mas a hora que vai publicar livro é complicado, né? Ou um pós-fácil, né? Em que você explicite esse tipo de coisa. Ou mesmo ter um autor convidado a comentar o seu livro e que você faça um acordo em que ele, no texto dele, dela, né? Eu digo alguém convidado, né? Explicite essa sua prática, entendeu? Há maneiras né, de tratar isso, mas a tradução feminista nos autoriza, sim, a sermos mais contundentes e a deixarmos marcada essa nossa presença, a nossa visibilidade enquanto tradutoras, feministas, né? Acho que eu respondi, né? Falei pra caramba. Com certeza. Quem mais? Alguém mais quer fazer perguntas? Quem é mais agora? É a Cia. Olá, boa tarde. Oi. Parabéns, Renata, tudo bem? Obrigada. Tudo bom? Eu queria te perguntar uma questão. Porque, né, a gente vai para esse universo mitológico, então são muitas interpretações, são símbolos, são arquétipos, e tem acho que a gente sempre tem que também problematizar essa questão da binaridade, dualidade, né? Dessa construção do que é feminino, do que é masculino e tudo mais. E eu fiquei pensando aqui como você enxerga essa questão do gênero, pegando assim esse mito da Aracne, pensando a deusa Atena. Como a gente pode pensar? Porque eu vejo a Atena sempre como uma deusa masculina, eu diria, né? Ela, não por acaso, ela foi eleita a deusa dos atenienses, né? Que a gente sabe que tem toda aquela questão de misoginia e tudo mais. Então, Atena é essa deusa que sai da cabeça do pai dela, né? Vai ter alguns que vão dizer que ela não tem mãe, e tem ela tem toda uma questão muito quase sem atributos femininos, né? Do que foi construído e considerado como feminino. Ela está muito mais perto do que um masculino. Se a gente for pensar nas proximidades, né, que existem mitologia, astrologia, tarô, eu enxergo muito. Eu sou formada em História pela USP, né? Acabei de me formar. Eu enxergo Atena, Palas, Minerva como a deusa, a rainha de espadas, né? Que é essa questão da inteligência. E a inteligência nunca foi um atributo do feminino, né? Sempre foi a questão da beleza e maternidade, né? Então, e daí a gente vê essa questão tanto da Aracne, mas também eu lembro muito da Medusa, né? E é sempre a Atena castigando, é sempre a Atena, ou seja, então a gente tem aqui a Atena, não sei se é um feminino condenando o feminino, ou é quase um feminino em função de um masculino condenando realmente que é um feminino, talvez feminista, né? Então, essa Aracne que denuncia, e por isso mesmo ela sofre retaliação, silenciamento, punição, ou mesmo a Medusa, que tem toda a questão não só da beleza, mas do desejo,
e também da violência, e mais uma vez também é punida por essa deusa. Então, e aí eu vejo muito essa questão agora pensando na Penélope, né? Como a Penélope é aquela mulher ideal, né? Porque ela é a que espera um marido, né? Então, a que é subjugada ao masculino, né? Então, por isso que ela é idealizada. E essas outras que a gente poderia até pensar como feministas, elas são punidas. Então, eu queria saber o que você pensa em relação eu sei que é muita coisa, mas assim, não sei, porque às vezes pode parecer um pouquinho raso, assim, é porque ela estava com inveja. Eu acho que é algo tão mais, né, tão mais profundo aí, né? Não sei se eu consegui me explicar. Sim, então, a questão, assim, eu não sou uma pessoa que é muito ligada nessa parte mitológica, tá? Não é propriamente a parte que me interessa mais. No entanto, um princípio é preciso usar sempre com relação a esses deuses da antiguidade, né? Que tem a origem deles mesmo é questionável, né? Talvez venham da Ásia e tenham sido de alguma maneira assimilados pelos gregos. Agora, entre os gregos e os romanos, assim fica mais clara, né, a identificação que é feita com alguns deuses autóctones, assim, romanos com os deuses olímpicos gregos, né? E tudo acaba virando a mesma coisa. Então, eu estou generalizando por causa desse processo histórico que aconteceu, né? Cultural, tá? Então, dito isso, os deuses, eles não são unívocos, né? Esses deuses da antiguidade. Eles têm várias facetas, inclusive eles levam epítetos diferentes dependendo da função que eles estão exercendo. Então, antes de falar da Minerva, Atena, vamos pensar, por exemplo, no Apolo, né, que também é chamado Febo e tal. Apolo, ele tanto é o deus que leva a peste, vide o começo da Ilíada, que ele é que lança as flechas da peste, a pedido de um dos seus sacerdotes, né? Como ele é o deus da cura também, né? Não é o único, mas ele é um deus de cura, né? Ele é da música e ele é frecheiro ou flecheiro, né? Então eles não têm um só aspecto. A mesma coisa vale para Baco, Dioniso. Dependendo da função que ele está exercendo, ele leva um epíteto, e isso é uma das coisas esclarecedoras quando a gente vai traduzir, para tentar entender que função que está exercendo Deus naquele momento, naquele contexto literário. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, sim, é verdade, Palas Atena, ou Atena, né? Nunca Atenas, que Atenas é a cidade, né, gente? Então, que é chamada Minerva pelos romanos, ela é a deusa que dá o chamado voto de Minerva, que a gente conhece, né? Que está lá na tradição grega, na Oresteia, tá? É o voto decisivo, né? Sim, ela vem com essa carga de conhecimento, de inteligência, de justiça até, o que pode ser muito questionável para nós em determinados momentos. Por exemplo, no caso de Medusa, né? Medusa foi violentada, segundo reza aqui também o Ovídio. Eu estava tentando achar exatamente a página, mas estou com um pouco de dificuldade, mas não importa, eu sei contar, são 5 linhas que explicam isso no mito aqui da Medusa, em que vem o Perseu falando, né? Ela é uma sacerdotisa de Minerva, ela está no templo de Minerva, é violentada por Netuno, se eu não estou enganada, Poseidon, né? Que às vezes a gente fala Poseidon, falava antigamente Poseidon, né? O deus dos oceanos, e ela é que é culpada, no caso, pela Minerva, porque a Minerva transforma aqueles cabelos maravilhosos que ela tinha naquele monte de serpente, né? Então, ela que é culpabilizada, né? Tendo sido ela a vítima. Casos que a gente já conhece até hoje, né? Aquela história, mas saiu de shortinho, aquela coisa que vocês já conhecem,
né? Então, o que eu estou querendo dizer? Essa Minerva, ela não é unívoca, ela não tem só uma faceta. Uma das facetas da Minerva é ela ser a deusa dessa habilidade com o tear, com o bordado, entende? Ela carrega consigo isso. Então, você vai ver em outras histórias, em outros mitos, né, a referência à Minerva com essa habilidade. E aí, nesse sentido, o que eu diria? Eu diria que nesse mito em particular, como ele está construído por Ovídio, a partir do latim que nós temos, a gente tem uma confrontação, me parece, de duas mulheres, com habilidades feminis, se entende o que eu quero dizer, daquele ponto de vista da antiguidade, né? E, ao aparecer a palavra inveja, que você bem notou, há uma inveja, uma rivalidade ali que é atribuída, em geral, a esse perfil feminino, certo? No entanto, ela está também ali, do meu ponto de vista, da minha leitura, que foi o que eu tentei defender, numa ação defensiva dos deuses e das suas agressões sexuais, porque quando ela rasga aquela tapeçaria maravilhosa, né, em pedaços, ela está falando, silencia isso, né, ela não está autorizando a chamar aquilo de crime, de violência, naquela taxonomia que eu comentei que o pesquisador colocou. Então, se eu estou me fazendo entender, o que eu estou querendo dizer é que a cada momento a gente vai poder enxergar uma ou outra, ou umas e outras facetas de um deus da antiguidade. Nesse caso da Aracne, eu acho que tem uma faceta feminil também na Minerva, embora, em geral, sim, a gente a trate como uma virago, ou seja, essa mulher que tem características masculinas, diferente de Penélope, por exemplo. Perfeito, ótimo, Renata, muito obrigada. Eu só queria também sugerir aqui, também como uma dica, para o pessoal também conhecer as séries Tecelãs, Casulos e Aracnes da artista plástica Rosana Paulina. Acho que vai muito de encontro com a nossa aula aqui. Tá Legal. bom? Vou procurar. Obrigada pela dica. Isso. São 16h01, a gente pode ir até 16h10, se eu entendi o que a Ana falou. Então, ainda posso responder mais alguma coisa, se alguém tiver interesse. Isso, Renata. Tem o Alexandro aqui, ele colocou uma pergunta. Você quer abrir o microfone, Alexandro, e perguntar você mesmo? Pode fazer. Se não, lê você. Eu não sei nem se ele... Alexandro, eu não sei nem se ele está aqui mais. Porque... Ele falou que tem barulho, que onde ele está tem barulho. Mas depois ele pode ver. A pergunta dele é assim: a mesma consciência, ou consciência trai entre aspas, que é a professora da Faculdade de Mulheres de São Francisco, se refere à mudança de percepção da obra de Ovídio, pode estar relacionada às opções nas traduções mais contemporâneas indicadas na apresentação? A questão de usar crime e não indiscrições, como em outra época, etc. Pode ser, eu não sei, eu posso falar da minha experiência, né? Ali no caso dela, eu li o artigo, que é um artigo longo de 24 páginas, né? É muito interessante, eu recomendo, não só porque trata de um tema sensível, mas como um ensaio de pedagogia, né? Se tiver gente aqui que, além de tradutor, é professor ou tem interesse em ser professor, eu recomendo fortemente. É lógico, tem que ler em inglês, porque não tem a versão em português, mas eu recomendo fortemente. Eu posso, talvez, fazer um comentário sobre o meu caso. O meu caso é assim, eu estou com 2 orientandas de iniciação científica, eu me doutorei faz pouco tempo, como foi falado na apresentação, então não estou em programa de pós-graduação ainda, nem sei se estarei, porque é um pouco trabalhoso demais para o meu gosto, mas eu tenho orientandas de iniciação científica. E as aulas e os projetos de iniciação científica que nós fizemos e foram aprovados, um pela FAPERJ,
outro pela UF, né, a Federal Fluminense, onde eu dou aula, elas são bolsistas. Os 2 projetos têm a ver com tradução feminista. Então, a gente deixou claro desde o começo que é recepção crítica dos clássicos, alinhavada com a tradução feminista. E os 2 projetos foram aprovados, né? O porquê que existem os projetos, infelizmente, não é por meu mérito, é pelo mérito das minhas alunas, porque elas são minhas alunas de língua latina e vinham falando comigo, e no final do ano de 2019, a gente teve uma conversa e as 2 vieram, elas são amigas, pensam de maneira talvez até próxima, né, semelhante, e vieram e falaram, a gente quer trabalhar e tal, mas a gente quer um viés assim, da mulher tradutora e tal. É lógico que elas ouviram também uma palestra que o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, da Federal do Paraná, fez lá em Niterói, se entusiasmaram. Então, sim, a fama corre, né? Então, as palavras correm por aí, ouviram falar da Emily Wilson, isso motivou, acho que sim, tem esse fator, mas o que me levou a isso não foi nem eu estou meio que nem a Madeleine Kahn lá. De repente, eu estou com as alunas pedindo para mim para trabalhar com tradução feminista, foi o que aconteceu. E eu cedi, quer dizer, não que eu tivesse que... estava numa posição e fui para outra. Não, eu cedi na mesma hora. Eu falei, não, vamos nessa. Aí eu tive que fazer vou ser sincera, a minha formação na USP foi super clássica, no sentido clássico, assim, super tradicional. Então, eu tive que correr atrás de teoria de tradução feminista, de estudos de gênero, de raça, porque tudo isso entra na nossa discussão, entende? Então, eu estou tendo também que me formar para poder orientar, né, nesse mundo que ainda bem que é assim, né, do Me Too, de todas essas coisas, sabe? Black Lives Matter. Eu não, mas vem lá dos Estados Unidos? Não, tem tudo a ver com a nossa vida aqui. Se eles são mais efetivos na propaganda, né, sorte deles, a gente vai ver, não, faz sentido? Faz. Então, vamos trabalhar nisso. E olha, o que eu estou querendo salientar é assim, e eu estou tendo muita receptividade. Conseguimos bolsas de estudo, não foi recusado, não foi barrado, sendo da área de clássicas. Pessoas de clássicas analisam projetos de clássicas. Então, tem outras pessoas que pensam como eu penso, não estou isolada, né? O que mais, gente? Ainda bem, né? Ainda bem, né, Renata? Ainda dá tempo para uma pergunta, se alguém quiser se manifestar, ou um comentário, ou uma crítica, eu aceito também antagonismos, não tem nenhum problema. Legal, Alexandra. Bom, gente, antes que desliguem, né, só quero lembrar para vocês que a aula vai ficar gravada, como eu falei, está no canal do Great. Inscrevam-se, estão lá todas as aulas do nosso curso. Nós temos também, estão no playlist Gotas, e também temos outras playlists, temos webinars, temos todo eu procuro colocar todos os trabalhos do pessoal, os membros do Great também, então vocês podem se divertir lá. E nós temos dia 28, para quem entrou depois, nós temos um webinar muito interessante sobre interpretação jurídica, que será com a professora da USP, Luciana, e vai trazer dois convidados. Uma professora de interpretação e um juiz federal. Muito obrigada, Renata. Eu acho que a Ana Lúcia vai querer falar umas palavras e fechar, né, Ana? Não, na verdade é só agradecer todo mundo, a presença novamente. Semana que vem a gente tem aula na segunda, com a professora Catherine, e na quarta com o professor Denis, que acabou transferindo a aula dele, que era lá de abril, ele não pôde, então foi transferida, e aí o curso termina, e assim, a gente está felicíssimo, né? E já estamos organizando o segundo semestre, que vai ser o segundo curso com 12 aulas também, outra temática, mas também são 12 aulas. Mas aí a gente manda a informação, e enfim. E a professora Renata também está na nossa lista de professora. A Dalila escreveu aí, chama a professora Renata, eu já estou. Ela já está, lógico. Por favor, eu quero saber dos outros 2 mitos que não deu para você falar hoje. Por favor. Pois é, ia ser bem legal. Talvez, eu vou pensar sobre isso. Bom, gente, eu queria agradecer muito. Eu estou vendo, eu não consegui voltar. Eu tentei voltar no chat, mas eu não consigo. Mas depois
A gente salva e você olha, Renata, aí você consegue. Tá. Não vai se perder, não, fica tranquila. Então, não, porque eu estou dizendo assim, eu não me furto a responder pessoas que estejam em desacordo comigo, mas eu só consegui ver elogios, o que até me deixa assim um pouco constrangida, porque eu tenho certeza que eu devo ter falado alguma bobagem né, não falou bobagem nenhuma, não. Jamais. Então tá bom. Então eu só tenho a agradecer mais uma vez essa oportunidade que o GREAT nos dá, que a USP, que recebe professores de... Tudo bem que eu sou formada daí, sou prata da casa, né, e tudo, mas estou em outra universidade, né, tenho só que agradecer, e a vocês que organizaram o curso, né, a Solange, a Ana, a Silvia e o John sempre, né, dando esse suporte, e, enfim, espero que eu possa colaborar em outros momentos. Eu deixei os meus contatos e vou deixar o PowerPoint com as meninas, elas podem mandar como material para os inscritos no curso. Deixa como comigo, eu disse, deixa comigo, porque eu que tenho os e-mails desse curso, aí eu mando para todo mundo, tá bom? Então, eu mando para você, e aí, desde que sejam temas acadêmicos, eu estou disponível para tirar dúvidas ou, sei lá, sugerir leituras, né? O que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, tá bom? Tá bom. É isso, muito obrigada. Acadêmicos, ou se a pessoa estiver fazendo uma peça também, né? Que, sei lá. Eu mexo bastante com teatro antigo, né? Eu tenho um blog e recepção de teatro. Vou colocar o link do blog na descrição do vídeo, Renata. Manda. Eu te passo isso, eu te passo. Então, o blog que eu mantenho é o palcoclássico.blogspot.com, e depois vai estar lá na descrição do vídeo. E eu trabalho com a recepção de textos clássicos teatrais na atualidade, né, na contemporaneidade. Então, quem quiser saber de peça clássica, Medeias, Édipos, Antígonas, que estão rolando no mundo virtual também, vai no meu blog que vocês vão saber tudo, tá bom? É isso. Então, gente, é isso. Quero mais uma vez agradecer. Assim que a professora Renata disponibilizar o PowerPoint, eu já envio. E provavelmente no domingo eu já vou enviar o link da segunda-feira, assim que o professor John Milton criar também esse link, tá bom? Gente, muito obrigada, Renata, muito obrigada, e esperamos você ansiosamente no próximo curso, para ser outro show. Imagina, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Eu vou encerrar a reunião, então. Tchau, tchau.